Fala aí, Piá. Me inscreve aí, Inscreve por favor. aí, mano. Por favor. Inscreve, por favor. Me inscreve, por favor. Fala aí, mano. Me inscreve aí, por favor. Me Inscreve, 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 por favor. Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast, mais um episódio. Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, principalmente agora aí, nos próximos dias, que nós vamos passar por um período eleitoral, um período de eleição extremamente importante para a categoria de assistentes sociais. Vamos ter agora dos dias 14 a 16 de março, as eleições para o conjunto Cefes-CRES, o CRES-Rio, o CRES do Rio de Janeiro. A gente vai ter eleição também para o CRES do Rio de Janeiro. E para falar da importância dos conselhos e também para falar da importância dessa eleição, a gente está hoje aqui com duas convidadas especialíssimas, as assistentes sociais Márcia e Renata, que fazem parte de uma chapa concorrente à eleição para o CRES do Rio, e elas vão falar um pouquinho aqui com a gente sobre a importância do conselho, a importância das eleições e quais são os desafios que nos aguardam aí nos próximos anos, né? Ou podemos dizer no próximo triênio, né? Que é o período de gestão aí da próxima diretoria do Conselho. Então, vou passar a palavra para a Márcia e para a Renata, perguntando inicialmente, pessoal, qual é a importância do Conselho? Por que é importante o Conselho, seja para o exercício profissional, seja para a sociedade em geral? Por que o Conselho é importante? Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Nogueira, eu sou assistente social, eu trabalho no Ministério Público do Rio de Janeiro, eu sou uma mulher negra, de meia idade, né, com os cabelos crespos e ficando já grisalhos, né, tô aqui agora com uma blusa cinza e com um brinco preto e branco e amarelo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, sendo recebida aí pelo nosso companheiro Renato Veloso, né, aqui no podcast, para a gente falar um pouquinho sobre o processo eleitoral no conjunto Cefes-CRES, né. Renato pergunta para a gente aí um pouco, né, sobre a importância, né, e a relevância, né, desse processo eleitoral, né, depois a nossa companheira Renata vai falar um pouquinho mais, mas já queria aqui adiantar, chamar, né, a categoria das assistentes sociais no Brasil inteiro, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, para participar desse processo eleitoral. É muito importante que a categoria esteja envolvida no processo eleitoral do conjunto, porque o conjunto Cefes-CRES é sim, né, um espaço de extrema relevância, não apenas política, mas para a defesa da profissão, das suas prerrogativas profissionais e da qualidade, né, do serviço que os assistentes sociais, as assistentes sociais prestam para a sociedade em diversos espaços, né, socioocupacionais, né? Então, quando a gente fala, né, de eleição do conselho, a gente está falando da eleição de um grupo de 18 pessoas, assistentes sociais, né, que precisam estar regularmente inscritos, né, nos conselhos, precisam estar adimplentes, né, em consonância aí, né, com os regramentos da profissão, precisam não ter nenhum processo ético, né, nenhum processo disciplinar sendo respondido por eles, ou seja, são profissionais, né, aí que estão corretamente, né, que estão adequados aí diante, né, da normativa profissional para assumir a gestão do conselho, né, e tudo que envolve essa gestão, não apenas as ações políticas, de orientação e fiscalização, né, de processamento ético, de inscrição dos profissionais, mas também a gestão administrativo-financeira desse conselho, durante um período de 3 anos, né? Então, para isso, né, a nossa profissão, né, enquanto autarquia federal, ela fez uma escolha muito importante, que é de um processo democrático, né, participativo da categoria, para a eleição desses 18 profissionais, dessas 18 pessoas que estarão aí à frente da gestão do conselho. Além, né, da formação, né, da gestão da sede do CRES Rio de Janeiro, né, que é formada aí por 18 conselheiros, né, conselheiras e conselheiros, né, eleitos aí pela categoria, na forma como a gente falou, né, que precisam observar aqueles requisitos. A gente também tem, no caso do estado do Rio de Janeiro, duas seccionais, né? Essas seccionais, elas são também geridas, né, por um grupo
é de 6 pessoas, né, que são aí membros, né, de seccionais, né. Então, no caso aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente tem a seccional Norte Fluminense, que cobre ali a região de Campos, né, e municípios ali ao redor. Essa região, né, é uma região extremamente importante, né, tem muitas assistentes sociais atuando nessa região, e na regional da seccional Sul Fluminense, a gente tem aí também um grupo, né, formado, né, por 6 membros e membras que precisam também fazer a gestão dessa seccional, né. Esse grupo de 6 pessoas também precisa, né, observar os requisitos, né, de estarem adimplentes, né, de estarem aí em conformidade, né, do ponto de vista ético, não podem estar respondendo processo, e a gente também tem, né, chapas, né, que vão concorrer no processo eleitoral. No caso do estado do Rio de Janeiro, nós temos uma chapa única para o CRES Rio de Janeiro, que é formada aí por essas 18 pessoas, e nós temos, no caso das seccionais, essas chapas únicas também formadas, né, por 6 pessoas, que serão aí os membros e membras das seccionais Norte e Sul Fluminense. Então, se a gente não tem essa participação de, no mínimo, 15% de assistentes sociais aptos a votar no processo eleitoral, a gente tem aí uma eleição considerada inválida, né? Então, a gente vai precisar, né, aí, se a gente tiver esse problema em algum lugar do país, refazer o processo eleitoral. E isso custa dinheiro, né? E isso traz implicações políticas importantes e deixa, né, o conjunto Cefes-Cres, de certa forma, fragilizado ali, né? Porque essa diretoria provisória, ela é uma diretoria com um número reduzido de pessoas, que vai fazer a gestão do conselho durante 6 meses, sem necessariamente ter a experiência necessária, né? Então, a gente já faz de início, né, esse chamamento, né, falando da importância, né, das eleições, porque esse processo ele é democrático, né, então ele dá também a possibilidade de escolha aos profissionais de participar, mas a participação ela se torna fundamental por esses aspectos que a gente está falando aqui agora. Eu vou passar aí um pouco, né, para a nossa companheira querida, né, Renata Freitas, né, que está aí com a gente aqui no podcast, para ela falar um pouquinho mais, né, trazer aí alguns outros elementos sobre a pergunta que o Renato fez para a gente. Olá, eu sou Renata, assistente social, atuo na saúde mental, sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, tenho uma parede branca ao fundo e uso uma blusa azul nesse momento, né? Queria agradecer a oportunidade de a gente estar dialogando, a gente dialogar com o Renato, com a Márcia e com a categoria, como a Márcia disse, né? Não só do Rio de Janeiro, como todas as pessoas que possam estar nos ouvindo nesse momento. Antes e após as eleições também, porque a gente veio aqui também falar da importância do conselho profissional, né, para a categoria. Em primeiro lugar, né, a gente diz que o conselho é um legado fundamental e importante do serviço social, da maneira que nós o construímos, né, na história, com muita agência, mas também, né, com muita luta. A gente é uma profissão regulamentada, e a gente tem um conselho, como a Márcia disse, para garantia dos serviços prestados à população. Então, o conselho ele é super importante para a sociedade como um todo, né? Para os profissionais, para a população usuária, né? Na garantia de que os serviços prestados por assistentes sociais, né, serão serviços de qualidade, serviços baseados em princípios éticos, né, na garantia dos direitos humanos, defesa, né, da recusa do arbítrio, do autoritarismo, enfim. A gente tem, né, também, né, no Conselho a defesa das nossas prerrogativas profissionais, das nossas atribuições e competências. Eu sempre brinco, né, aquela colega que a gente não está falando de ninguém, né, mas aquela colega que a gente tem, que fala assim, eu sou quase uma assistente social, que eu ajudo as pessoas. Então, é justamente para que, né, as pessoas que se considerem quase assistentes sociais possam também compreender que para ser assistente social, a gente precisa ter uma graduação em serviço social, né, e que a gente precisa ter inscrição no conselho, né? Então, a gente precisa, de fato, ter uma qualidade também nesse atendimento à população a partir de estudo, de teoria também. Então, isso é muito importante. Eu sempre brinco com essa questão do quase assistente social. Sem o conselho, essas pessoas que dizem sou quase assistente social poderão dizer que são, e como a gente vai fiscalizar isso, né? Como a gente chega nessas pessoas e fiscaliza e diz a elas assim, né, companheiro, companheira, não é isso, né? Como a gente fiscaliza o exercício legal de uma profissão que não é regulamentado ou que não tem um conselho? O conselho ele é muito, muito importante para que a gente, de fato, defenda a nossa profissão. E aí a gente fala em atribuições, competências, mas a gente fala também num projeto profissional, que é o nosso projeto ético-político, né, que tem aí princípios, valores super importantes, enfim, uma aliança com a classe trabalhadora, né? Então nós temos lado, nosso projeto tem lado. A gente sempre tem lado, né, mas o nosso lado ele é muito demarcado.
Então, o Conselho ele tem essa importância fundamental. E aí, reforçando tudo que Márcia diz, né, da gente votar, a votação ela traz aí uma legitimação para uma gestão, né? A gente tem um quórum mínimo justamente para que essa gestão, né, não seja uma gestão que chegue sem conhecimento da categoria, sem uma legitimação da categoria profissional. Então, somos um coletivo, né, somos coletivos que nos candidatamos para estar na gestão desse conselho. Como Márcia disse, né, nós todas, né, a importância da participação de todas as profissionais, a gente sempre diz, o CRES somos todas e todos e todos nós. A gente se candidata para estar na gestão, né, inclusive na gestão administrativa e financeira dessa autarquia, mas somos todos e todas nós, né, então a gente sempre faz esse convite à participação da categoria em todo o processo, inclusive nesse processo eleitoral e democrático, né. Então é super importante que a categoria vote para fortalecer o conselho, porque o conselho não é de A, B ou C, né, o conselho é das assistentes sociais. Hoje poderemos talvez sermos eleitas ao conselho, à gestão do conselho, mas amanhã continuaremos assistentes sociais e continuaremos defendendo a autarquia, continuaremos defendendo o CRES, o Cefes, o conjunto Cefes-CRES e as outras entidades representativas do serviço social. Muito bem, dá para perceber, né, nitidamente que o Conselho Regional, que o CRES Rio tem uma importância enorme e por isso é extremamente importante que a gente vote, né, que a gente, categoria profissional, assistentes sociais, entre os dias 14 a 16, né, dias 14, 15 e 16, a gente vai lá exercer esse direito ao voto, né, fazendo com que a nossa eleição, né, amplamente democrática e a escolha da categoria pela gestão, né, pela diretoria do nosso conselho nos próximos 3 anos possa acontecer de forma tranquila. Então eu pergunto a vocês, ficou bem evidente a importância do Conselho e a importância dessa votação. Quais são os desafios que nos aguardam, né? O que a gente pode ver aí pelos próximos anos, no próximo triênio? Não todos, porque são muitos desafios, mas quais os principais? O que vocês acham que vai chamar a nossa atenção aí nos próximos anos? Vou falar um pouquinho, Renato. Eu acho que essa tua pergunta ela é de extrema importância, né? Porque quando a gente fala do conselho, né, e Renata aí falou bastante, né, sobre o significado, né, do conselho, né, para as profissões regulamentadas, né, a gente está falando inicialmente da defesa de uma profissão que está inscrita na divisão sociotécnica do trabalho, né, que tem aí todo o seu acúmulo, né, de conhecimento para ofertar, né, para a sociedade, né, e se diferenciar de outras profissões, né. Então, o que a gente vem observando, né, aí nos últimos anos, né, não é de agora, né, mas que a gente vai seguir numa luta nesse próximo triênio, é toda uma tentativa, né, em especial aqui no nosso país, de desregulamentação das profissões regulamentadas, né. Então a gente vem acompanhando aí nos últimos anos, né, nesse triênio agora, né, tanto Renata quanto eu, né, nós somos conselheiras da gestão atual do CRES Rio de Janeiro, né, que é a gestão Quem Cede a Vez Não Quer Vitória, e estamos licenciadas aí para concorrer nesse processo eleitoral, né, para voltarmos aí no grupo, né, máximo que podem voltar até 6, né, pessoas, né, da gestão anterior, e aí a gente tem um grupo de 5 conselheiras que se propuseram, né, a voltar novamente, e um grupo de 13 pessoas, né, que estão aí, né, pela primeira vez se colocando, né, para fazer parte também aí da gestão do conselho. E aí a gente acompanhou muito nesse triênio, né, diversos ataques, e principalmente no período da pandemia, isso foi muito preocupante, né, porque a gente tinha aí uma capacidade muito mais reduzida, né, de mobilização nas ruas, né, para fazer algumas defesas, né, então esse triênio, né, ele foi um triênio aí 2023 muito difícil, né, para a sociedade, né, por conta dos ataques, enfim, né, de tudo que a gente viveu aí nesse desgoverno, juntamente com a pandemia, né, e aí a gente teve uma série de projetos de lei aí que foram discutidos aí ao longo do governo passado, né, com tentativas, né, de desregulamentar, né, várias profissões, dentre elas a profissão de serviço social, né, e a gente vem acompanhando isso muito de perto, né, por meio de organizações, né, a gente tem aí um conselhão, né, que é o conselho né, que é um órgão das profissões, né, de articulação política das profissões regulamentadas nacional e também aqui no estado do Rio de Janeiro, e a gente vem acompanhando isso de perto, as lutas e a necessidade de articulação constante
para que a gente não tenha ataques à regulamentação da profissão. E aí acontecer aquilo que Renata bem trouxe, que é aquelas pessoas que dizem que são quase assistentes sociais, podendo exercer a profissão, né? E dizer que são assistentes sociais, e serem contratadas, enfim, e estarem em diversos espaços que a gente luta muito para ocupar enquanto assistente social, desempenhando, né, funções sem a qualidade, né, que a gente, enquanto assistente social com formação, né, muitos de nós com pós-graduação, com mestrado, né, com doutorado, com experiência profissional, poderiam desenvolver, né. Agora, né, a gente teve aí, desde o início do ano, né, o levante, né, de um outro projeto de lei aí que foi proposto, né, por um deputado federal, né, daí de correntes, né, bolsonaristas, né, que não foi nem reeleito, mas que estava aí sendo colocado novamente na pauta do dia, que é um projeto de regulamentação de várias profissões, dentre elas a profissão de serviço social. Então isso a gente precisa acompanhar muito de perto, né, porque é um risco muito grande. E aí eu queria falar novamente, a gente já falou sobre isso, mas falar um pouco do serviço social brasileiro no cenário mundial, né? O serviço social brasileiro a gente pode considerar assim, quase que uma ilha, né, em termos de fortalecimento, né? O caminho que o serviço social brasileiro fez, né, diante, né, da comparação mundial, é um caminho fantástico, né? Porque a gente conseguiu construir um conjunto Cefes-Cres forte ao longo dos anos, né? A gente conseguiu construir, né, um código de ética, né, alinhado, né, à nossa perspectiva societária, à nossa perspectiva de projeto de sociedade, uma lei de regulamentação extremamente alinhada, né, com esses compromissos, né, com a classe trabalhadora, né, com a defesa dos direitos humanos, né, com a recusa, né, como a Renata falou, ao arbítrio, ao autoritarismo. Conseguimos construir aí uma série de competências profissionais e de atribuições privativas, né, que protegem, né, não apenas a categoria, mas a sociedade de um serviço mal prestado pela categoria de assistentes sociais. E no cenário mundial, a gente, quando olha, né, a América Latina, quando a gente olha, né, as Américas, né, como um todo, quando a gente olha a Europa, a gente não vai ver um cenário parecido, a gente vê um cenário em que muitas vezes o serviço social é uma profissão de nível médio, ou então uma profissão sem regulamentação. Então a gente tem cenários, inclusive, de companheiras, né, que vêm para o Brasil fazer mestrado e doutorado e que dividem com a gente, né, o cenário em outros países. Então, assim, eu fiz mestrado, fiz doutorado, estou trabalhando lá no país X, no país Y, e trabalho com uma série de outras pessoas leigas e que também são consideradas, muitas vezes, em funções de Estado como assistentes sociais, né? Então, o cenário no Brasil é um cenário que eu não vou dizer que é favorável, mas que é um cenário que é reflexo das lutas dessa categoria, né, pela prestação de um serviço de qualidade e pela defesa de uma profissão regulamentada com estatuto intelectual, inclusive, né? Então, para a gente, né, é muito importante a gente compreender que um dos desafios que a gente vai ter, né, ao longo desse triênio é justamente defender essas prerrogativas profissionais, defender essa regulamentação da profissão e o seu código de ética e todas as outras normativas, né, que estão aí consubstanciadas, né, por meio das resoluções, né, do conjunto Cefes-Cres, em especial do Cefes, né, que traz aí uma série de orientações para que a categoria possa, de fato, ofertar um serviço de qualidade à população e alinhado, né, às nossas defesas, né, as defesas do nosso projeto ético, político e profissional. Então, eu queria trazer, né, de início, vou passar novamente aí para a Renata, né, para ela trazer, né, mais algumas considerações, mas dizendo, né, que um dos grandes desafios é isso, é a gente defender essa profissão, e por isso o conselho é tão importante. Bem, além dessa questão que Márcia traz, da desregulamentação das profissões, né, a gente fala também do desafio pós-pandemia, da gente ter uma proximidade física com a categoria, né, a gente passou por um período aí pandêmico, em que o CRES não parou, a gente, né, sempre brinca, o CRES esteve on o tempo todo, atuando, a partir de suas funções precípuas, mas a gente tem um desafio aí dessa retomada do olho no olho, para que a gente se aproxime mais, para que a gente aprofunde a política de interiorização do conjunto Cefes-Cres aqui no Rio de Janeiro. Após esse período, é um desafio muito grande, que a gente consiga a capilaridade das ações do Conselho, a partir do protagonismo das profissionais nos territórios,
falando, né, que a gente sempre fala, né, ocupa CRES, nós somos CRES, o CRES somos nós, e a gente vem trazendo isso como uma bandeira mesmo. Inclusive, nessas eleições, a gente tem um comitê de base, de profissionais, né, que são de base, que acreditam nas propostas da chapa, que acreditam no trabalho, né, a ser desenvolvido e que vem também panfletando, né, vem dialogando com assistentes sociais. Então, também, como campanha, né, a gente busca já essa capilaridade, né, como chapa em campanha, para que a gente dê continuidade depois, caso eleitas, né. É um desafio enorme, inclusive, que a gente esteja nesses territórios pensando na organização e mobilização das assistentes sociais. A gente teve uma pesquisa junto a assistentes sociais de núcleos de base, em que 70% delas responderam que não participavam de nenhum coletivo ou não tinham nenhuma interlocução com nenhum tipo de coletivo organizado em seu exercício profissional. Então, a gente entende que, de fato, é um desafio, que a gente entende que não é só para o serviço social, né, é um desafio do nosso tempo, né, que a gente pense aí também na forma de fazer trabalho de base, na forma da gente pensar assim, na metodologia que a gente vai fazer esse trabalho de base, na importância do trabalho de base, da gente retomar essas metodologias, entender, em diálogo com o nosso tempo, entender que realidade é essa que a gente está vivendo, fazer dessa realidade a matéria para a nossa atuação aqui, né, como CRES Rio de Janeiro. É um desafio gigante. É um desafio que a gente pense também, né, na ocupação de espaços de controle social, como o serviço social tem a contribuir com todo o seu acúmulo, né, histórico, teórico, né, metodológico, né, a gente tem um acúmulo gigantesco de participação na construção das políticas sociais, né, e a gente, no fortalecimento das políticas sociais, como a gente perdeu nesses últimos anos, né, sobre os espaços de controle social também, enfim, entre outros espaços coletivos. Então vai ser um desafio gigante que a gente pense e esteja junto com as assistentes sociais na ocupação desses espaços também. Quer dizer que o CRES vai ocupar todos? Não, mas que a gente possa dialogar por meio das comissões, por meio dos núcleos de base, e ganhe capilaridade, né, com as nossas bandeiras de luta, para que as assistentes sociais conheçam essas bandeiras de luta e possam defendê-las, e a gente também coletivamente contribuir e fortalecer essas assistentes sociais, que já estão defendendo as nossas bandeiras de luta nesses espaços, e muitas das vezes passando grandes perrengues que a gente sabe que a gente passa, né? Então é um desafio gigantesco também, porque a defesa do serviço social não é uma defesa só endógena, né? A gente faz uma defesa das prerrogativas profissionais, junto com outros conselhos, junto com outros, né, coletivos, e a gente precisa, de fato, fortalecer essas interlocuções no campo democrático, porque a nossa profissão ela se alimenta da perspectiva progressista. A gente precisa fortalecer essa perspectiva para que essa profissão, para que a gente continue fortalecendo o nosso projeto ético-político, né? Ele, como a gente sempre fala, né, muitas companheiras dizem, né, ele não é uma ilha, né? A profissão não é uma ilha, e o projeto ético-político, de fato, precisa ser defendido em articulação com outros sujeitos coletivos do campo democrático. Ainda mais depois de tudo que a gente vivenciou, ainda continua vivenciando, né? Não nos iludamos, né, de que uma vitória no campo, né, político-partidário e no campo eleitoral, que é super importante, a gente reconhece, vai sanar todos os nossos problemas, né? A gente tem desafios daqui para frente que são gigantescos, e aí a gente, como conselho, também está antenado aí com essas questões, e também, diante de todo esse contexto e conjuntura, pensar nos desafios e contradições que a gente vivencia no mundo do trabalho, que vem também atingindo, né, o nosso exercício profissional cotidiano, né? Então, a gente está antenada com isso. Entre as nossas propostas está a gente pensar, né, na orientação, na fiscalização, antenada com todas as questões que vem trazendo aí grandes desafios, né? A relação do serviço social com as tecnologias da informação e comunicação e suas contradições, né? As relações com as contratações e a precarização do trabalho, e a gente precisa realmente pensar na orientação, na fiscalização e na ética profissional nesse sentido. Vejo que Márcia está ali. Márcia. Não, Renata, Renata sempre muito precisa, né, nas considerações que ela faz, né, e eu acho que é importante a gente falar, né, dessa participação, né, que a Renata chama, né, aí como algo que é um desafio para nós, mas que também foi uma experiência bastante exitosa, né, que a gente teve no triênio, né,
de conseguir, né, na gestão atual do CRES Rio de Janeiro, puxar, né, algumas estratégias importantes, né, de consolidação desse trabalho de nucleação, né, em diversos territórios do estado do Rio de Janeiro, de aprofundar esse trabalho, né, nas comissões, entendendo a importância do protagonismo das assistentes sociais na construção também de estratégias de defesa da profissão, né, pensar o exercício profissional com as profissionais que de fato estão envolvidas ali no cotidiano, nas políticas públicas, nos diversos espaços socioocupacionais, é muito importante, né? Porque muitas vezes, né, a gente, enquanto categoria, né, e aí a gente precisa se incluir, nós somos também assistentes sociais, a gente tem uma expectativa, né, de que o conjunto Cefes-CREs, os conselhos, eles saberão sempre o que dizer para nós sobre o nosso exercício profissional, né, e saberão fazer a defesa daquilo que é algo que a gente que está envolvido no nosso cotidiano profissional. Né? Então, alguns dos perrengues, né, que Renata fala, né, muitas vezes a gente conhece os meandros deles, a gente sabe como as instituições funcionam, como se dão essas relações, né? Então é importante que a gente consiga trazer isso também para o espaço do Conselho, para que a gente consiga construir coletivamente essas estratégias de resistência e defesa das nossas prerrogativas profissionais. Isso a gente conseguiu, né, fazer bastante durante esse triênio, né? A gente criou, no âmbito de comissões, né, das comissões temáticas do CRES Rio de Janeiro, a Comissão de Saúde, Comissão de Assistência, Comissão de Direito à Cidade, Comissão AGEDES, né, que é uma comissão de gênero, etnia, diversidade sexual, a Comissão Sociojurídica, a Comissão de Empresa, Comissão de Previdência, né? Nesse período da pandemia, que foi um período muito difícil, essa contradição das tecnologias de informação também trouxe a possibilidade da gente estar junto com os profissionais, muitas vezes em salas virtuais, construindo, por meio de grupos de trabalho, de outras atividades, reflexões importantes, estratégias importantes de conhecer o exercício profissional e produzir também muitas estratégias de orientação do exercício profissional, né? A gente teve também a Comissão de Formação e Trabalho Profissional, né, que fez discussões importantes sobre o estágio. Então, a gente fala muito dessa importância do processo eleitoral, mas não em si mesmado, né, em que a gente vote entre os dias 14 e 16 de março e depois a gente esqueça o conselho para lá, né? A gente fala, né, da importância do envolvimento da categoria em todas essas ações desenvolvidas pelo conselho e que serão dada continuidade a essas ações agora, né, a partir, né, da assunção, né, de uma nova gestão em 15 de maio. Então, o CRES, ele não para nunca, né, e quando a gente diz não para nunca mesmo, né? As conselheiras, né, os conselheiros estão sempre envolvidos em ações aí, às vezes quase 24 horas por dia, né, porque as coisas elas vão acontecendo e muitas vezes a gente precisa se articular, inclusive, né, para se posicionar, né, para estar junto com outros movimentos, com outras categorias, se articulando. Então é muito importante que a categoria fale de si também, dentro desse espaço dos conselhos, por meio das comissões temáticas, né, dos núcleos de base, né, que são os nossos NUCREs, né, que a gente tem aí, são 13, né, salvo engano, Renata, se eu tiver me equivocado, são 13 núcleos de base que a gente tem espalhados, né, pelo estado do Rio de Janeiro, né, em vários territórios importantes, pensados estrategicamente, para que a gente possa também estar fazendo articulações importantes, né, no campo político, com outros agentes políticos que são fundamentais, né, para as nossas defesas, né. Então, esse chamamento, né, ele não pode ser apenas um chamamento para o processo eleitoral, mas ele precisa ser um chamamento para que a gente compreenda, né, a importância do Conselho, não apenas para as lutas profissionais, né, mas para as lutas no campo democrático, né. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com as assistentes sociais Márcia e Renata. Elas são integrantes da chapa A Liberdade é uma Luta Constante. Vieram aqui falar para a gente da importância das eleições, a importância do Conselho, a importância da gente ocupar o CRES Rio, não apenas votar e esquecer e 3 anos depois votar de novo, não é isso, a gente tem que estar constantemente participando junto ao nosso Conselho. Quer conhecer as propostas da chapa? Dá um pulinho lá no Instagram, tem lá um Instagram, não tem? A Liberdade é uma Luta Constante, vê lá quem está apoiando a chapa, vê lá quais são as propostas da chapa, manda uma mensagem, pô, legal, tô junto contigo, tamo junto, vamos em frente. Vieram aqui, deram o recado delas e vamos lembrar todo mundo, dias 14, 15 e 16, votando aí para deixar o nosso conselho cada vez mais forte.
Pessoal, vocês querem falar uma palavrinha para se despedir do pessoal, para a gente já ir encerrando? Passo a palavra para vocês. Mais uma vez, agradecer, né, aí o convite, né, para participar desse podcast. A gente sabe da importância, né, desses espaços, desse podcast aí para a categoria das assistentes sociais. Convidar mais uma vez, vota assistente social entre os dias 14 e 16 de março. Nós somos aqui Chapa 1, né, a chapa única, né, que se candidatou ao CRES Rio de Janeiro, né, formada por um coletivo, né, de 17 mulheres e um companheiro. O nome da nossa chapa, eu acho que está muito antenado, né, com o que a gente está vivendo nesse momento, né? A gente vive aí, né, um momento em que a gente deu um respiro, né, a partir desse processo eleitoral que a gente teve aí, né, da eleição aí de um novo governo, né, nacionalmente, né? Mas a gente não pode parar, né? A gente não pode deixar, né, as nossas lutas, né, a gente não pode descansar, né? A liberdade é uma luta constante. A gente teve uma eleição aí, uma posse no dia 1º de janeiro, e no dia 8, né, a gente já foi aí atacado, né, com um episódio, né, extremamente importante para mostrar para a gente o quanto as lutas democráticas elas são fundamentais nesse momento, né? E a liberdade, né, o valor ético central da nossa profissão, precisa ser defendido com garra e sem descanso, né? Então a gente convida mais uma vez aí a categoria, não apenas a votar, mas a estar com a gente aí nessas lutas, não apenas pela profissão, mas por tudo o que essa profissão defende e que é importante aí para a sociabilidade humana. Obrigada, Renato, pelo convite. Bem, também quero agradecer, né? Assim, é uma honra a gente estar aqui, agradecer o Renato, né, o podcast, reforçar tudo que Márcia e Renato disseram, dizer do nosso Instagram e da página também. No Instagram você consegue ser direcionado para a nossa página. A gente tem uma parte da página que é super importante, que fala em como votar. Porque a gente tem, né, formas de votação diferentes, é importante ressaltar, porque a Márcia já disse, né, quem está nos municípios de abrangência da sede vota para o Cefes e para o CRES Rio de Janeiro, né, e aí para o Cefes a gente está aí apoiando a chapa única, que nossas vozes ecoem vida e liberdade. Para o CRES Rio de Janeiro, né, indicamos o voto na nossa chapa, liberdade é uma luta constante, chapa única também. E quem está na região norte e noroeste fluminense, que está na área de abrangência da seccional norte fluminense, vota para o Cefes, para o CRES Rio de Janeiro e para a seccional norte fluminense, aí nós apoiamos a chapa Vamos de Mãos Dadas. E quem está na área de abrangência da seccional sul fluminense, a gente vota para o Cefes, CRES Rio de Janeiro e seccional sul fluminense. E na seccional, e para a chapa da seccional, a gente apoia a chapa única, reconstruir, esperançar, sonhos semeando o mundo real. Então a gente convida de fato a categoria para essa grande mobilização. Quem não é assistente social, mas nos apoia, né, entende a importância desse processo democrático, fala com todas as assistentes sociais, espalha essa informação, fala com todo mundo sobre o processo eleitoral, sobre a importância dele. A gente tem contado muito com os estudantes, com as estudantes de serviço social, tem feito uma mobilização muito bonita, muito importante, né? Tem sido assim, parceiros muito importantes nesse processo. Profissionais de outras categorias profissionais vêm nos apoiando, vêm levando informação, né, sobre o processo eleitoral, vêm prestando apoio à chapa também, isso tem sido fundamental, né? Então a gente agradece todo o apoio que vem recebendo, inclusive de poder estar aqui falando, né, sobre esse processo nesse podcast, e é isso. Obrigada, e vamos mobilizar, vamos ocupar o CRES somos nós. Isso aí, pessoal, muito bom. Então, tchauzinho para todo mundo e até o próximo podcast. Beijão. Fala aí, Piá. Me inscreve aí, Inscreve por favor. aí, mano. Por favor. Inscreve, por favor. Me inscreve, por favor. Fala aí, mano. Me inscreve aí, por favor. Me Inscreve, por favor. Me inscreve, por favor. Me inscreve, por favor. Me inscreve, por favor.